O judô dos Gracie. Hoje vamos falar do seu judô. E principalmente Rickson Gracie. Esse homem mostrou uma grande capacidade de aprendizado, não só com sua família, mas também saindo de sua zona de conforto, e aprendendo o que quer que ele pode se tornar um grappler melhor. Esse homem é Rose Gracie. Então hoje eu quero fazer um vídeo em homenagem ao seu judô fenomenal que ele usou contra seus irmãos. Então hoje vamos ver duas lutas. Uma contra o Álvaro Romano e o Rickson Gracie. Você verá o judô clássico em exibição. E também uma grande pressão em N Vaza. Então ele começa, ele é destro, lapela de manga. Judô bem clássico e você vai ver como ele desequilibra bem seus irmãos. Esse aqui um Kosoto Gari seguido de Kibizuga Ishi ou salto invertido. Então pega com seu próprio pé, e então começa a agarrá-lo com sua própria mão, e invertendo-o. Então, Kibizuga Ishi é a reversão de cura ou recuo do calcanhar. Então aqui você vê, em vez de dar um passo para frente, ele na verdade engancha a perna por trás e então começa a pegar o tornozelo, uma grande demonstração de rapidez, e também desequilibrando, e só combinações gerais. Então a luta continua, veja como ele pressiona e consegue passar. Aguarda, então ele tenta passar por cima abaixo, muito básico, e muito eficiente, você verá. Um Rickson Gracie faça isso muitas vezes, e ensine, então você tem o over e depois agarrando as calças. Tentando intimidar alguém distribuindo peso, então aqui você tem o gancho de Rickson. Segurando a lapela, segurando as calças, da mesma forma que Rose fez isso, a distribuição de peso é muito importante, colocando a pressão na lateral e daí desmatando eles. E passando a guarda deles, mas Álvaro consegue se levantar para evitar, aqui ele vai para Seoi Otoshi. Ou Seoi Nage, mas o movimento não foi concluído, pois Álvaro vai para o lado e se esquiva, mas novamente grande demonstração de velocidade mostra que ele treinou isso inúmeras vezes. Seoi Otoshi é isso então você puxa como um arco e flecha, desce entre as pernas e depois é só cortar, sem alavancar com os quadris, uma vez alavancado com os quadris e as costas fica Seoi Nage. Então o quadris e costas permanecem firmes. Então a luta continua, e depois volta para a guarda. E vê como é incrível a pressão máxima dele, passe por cima baixo, muito clássico. 3 horas e 7 minutos. Você vê que o Satoshi Shi é mestre nisso também. Jimmy Pedro vai para o lado que Álvaro segue. 3 horas e 18 minutos. E depois continua a manter a pressão, vai para o outro lado desta vez. E então ele finalmente passa e o coloca em Kuzuri Kezagatame. Impede que ele role em direção a ele e depois coloca sua pressão e peso em um lugar certo. Ou cachecol caído e daqui ele muda para Ryoko Shiugatame, ou controle lateral. Álvaro fica completamente incapacitado, coloca o joelho para evitar que ele vire, volta a se levantar. E aqui vai para o outro lado, coloca o joelho do lado do quadril. E aqui mantém o Ryoko Shiugatame do outro lado. Agora observe como ele gira os quadris. Como em Ushiro Kezagatame, Álvaro está pegando nele e coloca o joelho para evitar que ele coloque seu peso em cima dele para subir na montaria, mas é inevitável, ele entra na montaria. Então observe o que exatamente ele fez para que ele fique em Ushiro Kezagatame e depois bloqueie com o joelho próximo no quadril próximo para que ele possa subir para o topo para Teichi Shiugatame ou Mount Position. Então ele bloqueia com o joelho próximo ao quadril e depois sobe exatamente o que ele fez, sem joelho na barriga. E daí vai para a montagem. Agora assista a esta submissão de cortador de papel, ele. 4 horas e 56 minutos. Entra em uma lapela cruzada e, em seguida, afunda aí, enquanto agarra as costas cada gola com a outra mão, e abafa completamente Álvaro, e pega a torneira. Então aqui ele faz um corte de Swift tipo
O Shigari ou o Major Internal Reap, você vê que o campeão olímpico Fábio Basile é muito eficiente nisso. Ótima técnica pegando alguém desprevenido, especialmente quando eles estão com a perna para frente. Brilhantemente feito por Rose Gracie. Agora vamos vê-lo contra o Rickson, porque é aqui que ele realmente brilha, então ele o faz dar um passo para trás para que ele tenha a perna para frente. E a partir daí ele faz o que é chamado de pé pegajoso de Ashibarai ou Stick Foot Seer. Finta brilhante, vamos ver um exemplo moderno de Noe Kosei, campeão olímpico fazendo isso brilhantemente. Contra Eliades da Grécia, ele desmaia com Kosotugari, ele obtém uma reação, e daí? Enfia o pé e varre ao lado. Este não é o melhor exemplo porque ele está lutando contra um peso pesado, mas Rickson, como ele era muito mais leve, ele foi varrido completamente. Aqui você vê a mesma finta feita por Rose Gracie décadas antes. Novamente o homem saiu do círculo familiar e aprendeu. E dominou sua luta em pé, até Rickson o elogia até hoje. Passa a guarda do Rickson sem esforço, joelho na barriga, e passa o braço em volta dele incapacitando totalmente. E dali Rickson volta a se levantar desesperadamente. E aí você vê algo que acontece o tempo todo como com um faixa preta de judô ou um judô praticante contra um cara de jiu-jitsu, onde o cara do jiu-jitsu não tem controle total das pegadas e então sua única opção é ir para as pernas, mas quando você tem o controle firme das pegadas, os ataques de perna se tornam muito menos ameaçadores, e é isso que muitas pessoas precisam perceber. Então, é isso que quero dizer com se as pegadas de perna voltarem, elas devem voltar através da pegada de cima, porque é quando isso mostra que você é realmente capaz de fazê-las, e também se você quer separar o judô do wrestling. E aqui, um brilhante Usotugari de manga dupla ele esmagando Rickson, e cruzando os braços, e seguindo em frente. Vamos ver isso aqui neste DVD do Kodokan. Então você cruza os braços usando os braços para desequilibrar e daí varre a perna por baixo deles, e então continua a agarrar Rickson no chão. Rickson tenta abrir caminho para uma posição melhor. Mas Rose tem as pernas e tem as armações, brilhantemente feitas, até perde o paletó. Então, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, por favor, deixe-me saber abaixo. Este é um vídeo muito atrasado. Rose Gracie teve um grappling incrível, e ele deve ser elogiado por isso. Acho seu judô absolutamente incrível. Rickson amava muito, ainda fala sobre seu judô até hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Gratidão.